A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais uma videoaula do CAPED, o Departamento de Ensino da Igreja Assembleia de Deus, Ministério em Santo André. E esta videoaula é um subsídio para os professores. E nós estamos chegando agora ao final do nosso segundo trimestre de 2013. Nesse trimestre, nós tivemos a oportunidade de estudar sobre igreja e nós tivemos 3 momentos. Nós começamos falando sobre Igreja Universal, conceito bíblico de igreja, figuras da igreja. No segundo momento, nós aplicamos estes conceitos à vida e ao dia a dia, ao cotidiano das nossas igrejas locais. O terceiro momento, nós estudamos sobre o papel de cada membro dentro da igreja. E nessa terceira lição, nós estaremos estudando a parábola do bom samaritano, fazendo uma aplicação, como se fosse uma aplicação desses dois elementos que se complementam, a igreja local como corpo e cada um de nós como membro deste corpo, né? E como texto-chave, nós temos aqui o último trecho dessa parábola, né? Na verdade, a última frase de Jesus após contar a parábola, e está aqui na versão Nova Almeida atualizada, né? Por isso esse NAA, e o texto-chave é: então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Não por acaso nós selecionamos exatamente esta frase para fechar o nosso trimestre aqui, né? Que a ideia é, após nós estudarmos tudo isso, nós não ficarmos na teoria. A gente precisa ir e fazer aquilo que está na palavra de Deus. E nesta videoaula eu tenho a oportunidade, o privilégio de estar acompanhado aqui do nosso irmão Pablo, né? O Pablo Aparecido Teiga, né? Sim. Eu sei até o sobrenome dele completo, porque o Pablo, ele, quando eu servia como pastor ali na congregação da Pintacilgo, ele começou a frequentar a igreja e se converteu, né? E ainda adolescente. Quantos anos você tinha, Pablo? 11 para 12. 11 anos ainda. E aí ele entregou a vida para Jesus de verdade, né? Mesmo com 11 anos. E após ele veio a mãe, veio o pai, veio toda a família. E hoje toda a família serve ao Senhor. Sim. E o pai do Pablo, que é o pastor Alex, é o que pastoreia hoje a congregação ali na Pintacilgo. Né? Então, para mim é uma grande alegria ver aqui o desdobramento de todo esse processo, né? O pai do Pablo pastoreando a igreja, o Pablo aqui comigo. Então, uma alegria muito grande estar com você aqui hoje, Pablo. Muito obrigado, pastor. Paz do Senhor aos irmãos. Para mim também é um privilégio estar aqui. Quero agradecer a oportunidade de estar participando e cooperando. Espero juntos que a gente possa evoluir espiritualmente, né? Que esse é sempre um projeto que a gente tem que ter com a escola dominical, nosso crescimento espiritual, emocional e o crescimento, como a gente está aprendendo sobre igreja, né? O crescimento da igreja local, igreja universal, e a gente aprendeu o nosso papel agora com a parábola do bom samaritano. Muito bem. Então, Pablo, a ideia aqui, como eu falei nessa introdução, é nós aplicarmos todo esse conteúdo dessas 12 lições, né? Esse trimestre que nós falamos sobre a Bíblia, sobre a igreja à luz da Bíblia. E, inclusive, uma curiosidade, como você é da Pintacilgo ali, vale até a pena a gente comentar, que essa revista, ela teve por base uma apostila que eu desenvolvi quando eu fui lá para Pintacilgo, né? E aí a gente chegou lá, a igreja estava começando, né? Recomeçando. Sim. E aí eu pensei, puxa, eu acho que o pessoal precisa ter uma base bem bíblica para entender o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. E aí, em cima de alguns temas que nós tratamos aqui, foram aproveitados daquele estudo lá. Nem todos, né? Na verdade, diria assim, um 40% dessa revista é aquela apostila, e os outros 60% todo o complemento, né? Para fazer nesse formato e nessas 13 lições. Muito bem. E aí, ao nós estudarmos tudo isso, essa última lição, ela tem como título A Parábola do Bom Samaritano, um estudo de caso. Por quê? Porque a partir desta parábola, como diz aqui na introdução, né, o que é um estudo de caso? Um estudo de caso é quando você pega uma situação, né, e analisa com a finalidade de retirar lições
sobre os aspectos positivos e negativos desse caso que você está analisando. Então, a gente vai pegar aqui essa parábola do bom samaritano e estudar, né, ela nesse domingo para verificar as lições que Jesus nos ensina aqui e retirar as lições positivas e negativas para a nossa igreja, né? E com esse fechamento, a nossa intenção é realmente nós termos a consciência da importância de que tanto a igreja local seja um local sadio para que as pessoas estejam ali, quanto cada um de nós sejamos pessoas que busquemos essa saúde espiritual, né? Porque o local é sadio, mas as pessoas, o local, quero dizer, a estrutura da igreja local é algo sadio, porque foi algo que Deus projetou, Sim. mas cada um de nós precisa, né, colaborar e obedecer aquilo que a palavra determina como nosso papel dentro dessa estrutura criada por Deus, né? Desse organismo, mais do que uma estrutura, né? Desse organismo como um membro para que tudo funcione. Então, a parábola do bom samaritano a gente vai ver que é uma história muito propícia para isso. Muito bem. E no primeiro tópico, então, a gente está vendo aqui os conceitos preliminares, né? E nesses conceitos preliminares nós vamos ver duas coisas. O que é uma parábola? A gente sempre estuda sobre parábola, né? Mas como é um comentário, a gente precisa estabelecer esses conceitos para que para que nenhuma ponta fique solta, né? Então, esse é um assunto, essa questão de o que é uma parábola já foi vista muitas vezes na própria Escola Dominical, outras revistas, mas é colocado aqui para que tudo que fique ligado aí dentro do nosso comentário. E a palavra parábola, ela começa com para, né? E conforme está aqui no comentário, para de paralelo, né? Sim. O que é algo paralelo? Algo que está um do lado do outro. Então, parábola é uma ilustração que é colocada ao lado da realidade, né? Então, existe uma situação real. E aí, a parábola é uma história, pode ser uma fábula, pode ser um conto, pode ser uma narrativa, né? Que ilustra uma realidade. No caso aqui, Jesus, ele recebe uma pergunta, né? Sim. Que um mestre da lei fala que que eu devo? Na verdade, o mestre pergunta para Jesus quem que seria o próximo dele, né? Sim. Começa com ele primeiro interrogando, né? O que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Exatamente. Aí Jesus pergunta, indaga ele, né? O que você acha que você deve fazer? Aí ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Aí Jesus fala, fazer isso tá certo, né? Aí ele questiona, querendo se defender. Exatamente. Quem é o meu próximo? E aí Jesus vem com essa parábola. Exatamente. Então, é interessante, até um ponto aqui para nós observarmos, que essa parábola, ela vem de uma pergunta que alguém fez para Jesus, né? Agora, o diálogo, que é esse mesmo que você falou, né? Primeiro ele pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, e Jesus não dá a resposta. Jesus fala, o que você acha? Né? O que você entende da lei? Aí ele fala, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Ou seja, Jesus não responde. Sim. Jesus tira a resposta dele. Né? Aí quando Jesus fala, você respondeu certo, é isso mesmo. Aí ele fala, mas quem que é o meu próximo? Querendo se justificar, né? Quem deve ser o meu próximo? Exatamente. Aí Jesus também não responde, aquela pessoa. Jesus conta uma história. Tudo isso mostra o quê? Como Jesus era sábio em ensinar as pessoas. Nós que somos professores, a gente precisa aprender isso, né? Sim. Muitas vezes um aluno vem fazer uma pergunta, ou uma pessoa qualquer, e a gente acha que a gente já tem resposta para tudo, né? A gente deve buscar fazer a pessoa pensar, em vez de dar respostas prontas, né? Mas isso foi só um parêntese. Muito bem. Então, a parábola, uma ilustração para responder a pergunta que foi feita a Jesus, e aí a gente vai fazer esse estudo de caso, e para fazer esse estudo de caso, então, nós utilizaremos essas 3 técnicas de estudo bíblico, que é a observação, a interpretação e a aplicação. Sim. Né? A observação, né, é ler o texto com atenção aos detalhes, para não ficar nenhuma ponta solta, então a gente tem que entender por que foi escrito aquilo, né? E aí na interpretação a gente vai ver o contexto histórico, contexto cultural, contexto bíblico que tem por trás daquela passagem, ver se tem alguma palavra que a gente não entende também para poder buscar o significado dela. E na aplicação a gente traz aquela história, né, por se tratar de uma história antiga, e traz a aplicação dela para os nossos dias de agora, né?
Os dias que estamos vivendo. Exatamente. E é interessante a gente observar isso, e também por ser uma aula de escola dominical, é importante que os alunos tenham essa noção de que nós precisamos, ao lidar com o texto bíblico, dessas três coisas, né? Observação, ler com atenção, a interpretação, como você disse, palavras que a pessoa às vezes não conhece, né? Um exemplo aqui, nessa parábola tem um levita. Tem muita gente que chama cantor de levita, né? Então, se for uma pessoa que não tem muito conhecimento do contexto bíblico, vai ver lá, passava um levita, fala, um cara que cantava na igreja está passando. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, quando era criança, eu lembro até de uma historinha que eu vi, e aí era um desenho, né, dessa parábola, e aí o levita passava cantando já. O levita passava cantando ali e tal. Olha, já vamos observar, já é algo totalmente fora do que seria a interpretação do texto, né? Porque, embora os levitas também tivessem a função de cantar, né? Não é esse contexto que a gente pensa, levita, chama o levita para cantar um hino. Sim. Né? Levita fazia diversos trabalhos no templo. Mas você tinha alguma coisa a dizer a respeito do estudo de caso, era isso? Isso, é interessante esse encerramento ser um estudo de caso, né? Ele é meio diferente do padrão, né, das outras revistas. E eu achei ele interessante porque esse estudo de caso, ele nos leva a analisar as outras 12 lições para aplicar ela em cima desse estudo de caso, né? Ou analisar o estudo de caso e aplicar sobre as 12 lições que nós tivemos anteriormente, né? Ainda mais é sobre a parte da igreja local e sobre os membros da igreja local. Porque é interessante a gente entender, né, que as lições da escola dominical, elas são uma sequência, né? Não é uma lição separada da outra. Então, o professor tem que estar interagido ali com toda a revista, com todas as lições que foi passado, para poder falar para ele, tal coisa que a gente vai falar aqui é aquela coisa que a gente abordou. Por exemplo, como um membro pode ser bênção para a igreja. Então, o bom samaritano, né, como a gente vai ver na aplicação, ele foi esse membro que seria bênção na igreja. E aí os outros podem ter sido aqueles que não é bênção. E aí então é bom a gente saber ligar as lições anteriores com essa lição para poder mostrar para os alunos que as lições são sequenciais e é importante acompanhá-las, né, por inteiro, como um todo, a escola dominical. Muito, muito bem observado. E essa realmente é a intenção, né? Que essa conclusão seja o fechamento de tudo aquilo que foi visto e de uma forma, digamos assim, eminentemente prática, né? Porque a gente tem essa tendência de estudar bastante, achar bonito aquilo que está na Bíblia e depois continua do mesmo jeito sem fazer nada. Mas a questão que a gente, inclusive, está estudando aqui hoje foi uma situação prática que Jesus demonstra ali, né? Que como aquele samaritano, ele colocou em prática aquele conceito que tinha sido questionado a respeito, né? Quem é o meu próximo? Aí Jesus não deu uma definição teórica. Jesus contou uma história para mostrar na prática, né? Sim. Então, essa ideia que você falou, realmente, ela é perfeita para a gente entender que tudo aquilo que foi estudado, a gente vai retomando e vai ligando os pontos aqui com essa parábola. Muito bem. Então, rapidamente, a gente vai passar aqui sobre a observação e interpretação, segundo tópico, né? Então, como nós já falamos, a observação é você ler o texto com atenção, você está ali no domínio de todas as palavras no português, e interpretação, fazer essa contextualização, né? E esclarecer palavras ou conceitos ou figuras culturais desconhecidas. Então, vamos para lá, para esse ponto. Então, na observação e interpretação, nós temos aqui 4 tópicos, do A ao D, cada um deles tratando de um dos personagens dessa parábola. Nós temos 4 personagens. Primeiro, Jesus fala aqui, um homem, né? No versículo 30. Tá aqui, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, Jesus fala de certo homem. O que está destacado aqui, nesse tópico, nesse subtópico falando a respeito do homem, é que esse homem provavelmente era um judeu. E isso é importante na aplicação da parábola, né? No entendimento da situação criada por Jesus, né? Por quê? Porque Jesus era judeu, aquele mestre da lei também era judeu. Aí Jesus falou, tinha um certo homem, tipo assim, tinha um cara, você não falou quem era provavelmente um judeu. Ele está contando por um judeu, né? Igual a gente aqui, né? Se eu falar para você, eu tava vindo ali na rua e tinha um homem ali Você vai pensar que era um cara normal, um brasileiro, né? Porque se ele tiver uma roupa diferente, um sotaque diferente, eu vou falar, deve ser espanhol, deve ser inglês, né? Sim. Agora, se não fez nenhum tipo de
observação a respeito de quem era esse homem, falou genericamente, então era um judeu. Então tinha um judeu ali. E ainda também o percurso que ele está fazendo, né? Saindo Sim, de Jerusalém, que era um exatamente. percurso que o judeu fazia muito para levar ofertas, né? Sacrifícios. Isso, exatamente. Muito bem lembrado. Então, ali ele está voltando, né? Ele saiu talvez ele estava em Jericó, digamos assim. Sim. Foi a Jerusalém fazer alguma coisa, alguma obrigação religiosa ali, e está voltando para Jericó. Muito bem. Então, esse é o primeiro personagem. O segundo personagem é o sacerdote. Aí é interessante Jesus falar no versículo 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Né? Então, quem que era o sacerdote? O sacerdote naquela época era o líder religioso, né? Uhum. Se a gente for comparar para os dias de hoje, era como se fosse o pastor. Sim. Uma pessoa assim que tem aquele poder, a gente espera aquele poder espiritual, né? Poder religioso. Exatamente. Então o sacerdote ele tinha uma função muito importante ali no judaísmo, que era ser esse líder religioso. Então era esperada ali uma ação, um exemplo dele, exatamente. Né? Quando a gente lê a história. Agora é muito bem colocado e é interessante a gente ver que Jesus fala que ele vendo o rapaz que estava lá, né? O homem que estava descendo e que foi roubado e ficou lá semi-morto à beira da estrada, ele viu e passou de largo. Então ele estava andando, viu que tinha alguém ali caído e já passou de largo. Conforme está aqui na nossa revista, inclusive, o sacerdote, por ser sacerdote, ele não poderia tocar no cadáver. Né? Essa seria até uma possibilidade para explicar por que aquele sacerdote passou de largo. Né? Sim. Né? Como você disse, ele teria que ser exemplo. De fato, a liderança deve ser exemplo. E se alguém questionasse depois, né, fazendo aqui um tipo de... imaginando uma situação que poderia acontecer, né? Se essa história fosse real, se não fosse uma parábola. Por que você passou e nem foi lá socorrer o cara? Ele estava vivo, tá? Não, mas eu passei de longe, que vai que ele estava morto, eu sou sacerdote e tal, né? Então, o fato é que era um sacerdote, passou de largo e tem essa explicação aí. Talvez porque ele quis evitar se contaminar, né? O outro que passou era o levita, como nós falamos, né? Está até aqui no próximo versículo, né? Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo, né? O levita, é chamado de levita porque era descendente de Levi, ele também tinha obrigações no templo, era separado para servir no templo, e ele também passou de largo. E pode ser usada a mesma desculpa do sacerdote, exatamente. Né? Com medo de se tornar impuro, né? Porque se tocasse um cadáver, tinha todo o tempo ali de purificação que ele ia ter que fazer depois. Exatamente. Então, usou desse pretexto de vai que ele está morto, deixa eu me afastar um pouquinho aqui. Exatamente. E por fim, no versículo 33, Jesus fala, certo samaritano, que a gente pode até fazer um contraponto para ver que aquele homem lá deveria ser judeu, porque no versículo 30 Jesus fala certo homem, e aqui no versículo 33 ele fala certo samaritano. Ou seja, para distinguir que não se tratava de um judeu. Agora ele está falando... se tratava de um ser humano comum daquela sociedade, né? Não era um judeu, mas sim um samaritano. Exatamente. Certo samaritano seria pelo mesmo caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Muito bem. O samaritano, então, na parábola de Jesus fala que o samaritano passou, e é interessante que Jesus fala agora aqui no versículo 33, que passou-lhe perto, né? Isso vai ser bem importante. Sim. Né? Isso é importante a gente observar aqui na observação para a gente fazer o gancho na aplicação, né? Tanto o sacerdote quanto o levita passaram ao largo, mas o samaritano passou perto, viu e compadeceu-se dele, né? Então, no comentário da revista tem até essa frase aqui que é bem importante a gente se atentar a esse detalhe. Como resultado, pelo mesmo local passou um samaritano. Jesus diz que este passou perto do homem e vendo-o compadeceu-se. Como resultado dessa compaixão, o samaritano se aproximou ainda mais, viu que o homem não estava morto e por isso fez curativo nos ferimentos dele. Então é uma gradação, né? É uma sequência. Ele passa perto,
Aí, por passar perto, primeira coisa, que está aqui no versículo 33, passou perto. Como consequência de passar perto, ele viu. Como consequência de ver, ele se compadece. E aí, por ele se compadecer, ele fica com dó, ele chega mais perto ainda. Versículo 34, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Pensou-lhe e tratou, né? Sim. Uma linguagem mais formal, mais arcaica. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, que eram os remédios da época. Então, essas 4 coisas, né? Passar perto, ver, se compadecer e cuidar. Né? Quando você não faz a primeira, você nunca vai chegar na quarta. Né? Então, isso é bem interessante. Muito bem. Então, com essa observação, a gente está quase indo já para a aplicação, né? Sim. Mas vamos, então, para a aplicação da parábola e vamos ver, então, primeira coisa aqui, o que nós aprendemos com a atitude do sacerdote e do levita. E aí, o que você diz aí para nós, Fábio? Eu acredito que o que Jesus queria trazer, né, apresentando um sacerdote e um levita na parábola, era muitas das vezes o que acontece com frequência nas igrejas, né? A gente usa do pretexto bíblico, usa do pretexto da santidade, para não ter proximidade com as pessoas do mundo, para não ter proximidade com uma pessoa de outra religião. Aí a gente usa esse pretexto, não vou chegar perto para mim não me contaminar, para mim não ficar impuro, então eu vou manter minha distância aqui. E aí essa distância impede que a gente veja a situação que a pessoa está, a ajuda que a pessoa precisa. E aí eu acredito que hoje, muito frequentemente nas igrejas, né, tem se criado essa barreira entre a igreja e as pessoas que não frequentam a igreja, por conta que a igreja também é assim, não, a Bíblia fala, né, usa lá Salmos 1, não se assente na roda dos escarnecedores. Então, onde tem pessoa que não é da igreja, ali eu não tô. E aí fica aquela pessoa mais retraída, mais afastada, e essa falta dessa proximidade que tanto o sacerdote quanto o levita teve, não fizeram com que eles resgatassem aquele homem, né? Criaram essa barreira, esse bloqueio, que é a gente que deve quebrar. Nós, como cristãos, que devemos quebrar essa barreira. Não a pessoa, né? Não a pessoa que está quase morrendo, que deve vir e falar, preciso de ajuda. Não, é a gente que está com saúde, ver a necessidade dessa pessoa e poder ajudar ela. Exatamente. E o que você falou tá na revista aqui, nos salta aos olhos que a distância que impediu que eles vissem que o homem estava caído. Então, na parábola, a distância é uma distância geográfica ali, né? Passou um pouco longe. E essa distância é essa atitude que você está falando aí, da gente se afastar com medo de ser contaminado, né? E é um dilema, digamos assim, porque muitas vezes a gente mesmo aprende, né? Eu estou na igreja desde que nasci, né? E muitas vezes eu já vi várias orientações ao ensino no seguinte sentido, né? Você tem que fugir da aparência do mal, porque a Bíblia diz, fujam ou fugir da aparência do mal. Sim. Aí o que isso significa, muitas vezes no ensino que a gente ouvia e ouve nas igrejas, é que se tem alguém que não é cristão, então você não pode ficar perto daquela pessoa. Tem aquele provérbio, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, né? Então, todas essas coisas são realidade. Mas como que a gente vai aplicar isso? O maior exemplo que a gente tem é Jesus. Jesus aplicava como? Ele aplicava ficando longe dos pecadores? Não. Então, pelo contrário, né? Ele foi até indagado sobre isso. Exatamente. Por que come com cobradores de impostos? Ele falou, o médico veio para aqueles que estão doentes. Exatamente. Então... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? Sim. E é até interessante, já que você citou esse texto, que Jesus foi irônico ali. Jesus sempre era irônico, né? Com os fariseus e tal, porque Jesus fala, eles estão doentes, eles precisam de mim, vocês estão são. E na verdade eles não estavam nada são, né? Jesus, na verdade Jesus não fala, vocês estão. Jesus fala, os sãos não precisam, os doentes precisam. Cada um se coloca no quadrado que achar que né? Mas voltando aqui, então, Jesus ele não aplicava esse conceito bíblico, claro que não estava escrito na época que Jesus estava aqui, porque está nos escritos de Paulo, mas a Bíblia é um todo, né? Então, esse conceito, esse ensino bíblico de fugir da aparência do mal, a gente interpreta errado. Sim. A gente interpreta mais ou menos naquela história assim, o que é que vão pensar de mim? Né? Sim. Então, ao invés de a gente se preocupar com a glória de Deus, a gente se preocupa com o nosso conceito. Né? Talvez aquele sacerdote, né, pensa, não, se eu parar aqui, o que vão pensar? Sou sacerdote. Aí depois eu vou chegar lá no templo e falar, eu vi você mexendo no morto.
né? E o cara nem estava morto. Sim. Mas eu vou ter que ficar me explicando. Então, ele nem chegou perto da pessoa, né? Por quê? Por causa que a função religiosa que ele executava, a função religiosa que lhe foi atribuída, se tornou uma barreira para ele cumprir o maior mandamento da lei que Jesus estava tratando sobre isso aqui, que era amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo, né? O primeiro, amar a Deus, então, e o segundo, amar ao próximo. A interpretação errada que ele teve do mandamento de Deus fez com que ele não cumprisse o verdadeiro mandamento de Deus. Exatamente, né? E é esse o nosso problema, né? É esse o nosso problema. Quando a gente se apega a questões religiosas, nem no sentido pejorativo, mas questões... detalhes de nosso entendimento daquilo que a Bíblia diz, que na verdade foge do espírito daquilo que Deus quer que a gente seja, né? Então, e tem outra coisa aqui que é interessante, é a questão de se contaminar, né? Como é que, em que situações ou não a gente se contamina, né? Isso é uma coisa também importante até para os professores debaterem isso com a classe, porque realmente nós não podemos nos contaminar com o pecado. Agora, o pecado não é uma coisa que a gente pega simplesmente por estar próximo de um pecador. Sim. Não é verdade? Então, não é uma doença contagiosa. Exatamente. Né? Então, o que a gente precisa realmente é a gente entender aquilo que Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai, né? Então, Jesus estava tratando do quê? Que no nosso coração está a sede de tudo aquilo que nos faz mal, que é a nossa natureza pecaminosa, né? Então, muitas vezes a gente não combate a nossa natureza pecaminosa, não combate como? Na presença de Deus, lendo a Bíblia, orando, obedecendo, se arrependendo, se humilhando, se submetendo ao senhorio de Cristo. A gente não faz isso, muitas vezes. Sim. Então, a nossa natureza pecaminosa está nos dominando. E a gente quer ficar longe de pessoas que não são crentes, para nos proteger do pecado, sendo que o pecado está dentro de nós, não é? Então, é muito importante nós termos esse entendimento. Agora, o segundo parágrafo aqui, para a gente ir para a atitude do samaritano, é muito interessante, que diz o seguinte, que muitas vezes, em nome de uma pretensa santidade, como você já disse, nos afastamos das pessoas e não queremos saber de seus problemas e angústias. Assim, quando as vemos de longe, caídas por causa de ladrões que roubaram e violentaram sua alma e seu espírito, e às vezes até o corpo, não temos a menor compaixão. Por isso nada fazemos, né? Então, a gente muitas vezes tem, nas nossas igrejas em geral, uma situação assim, de uma certa frieza espiritual, falta de compaixão pelas pessoas. E nessa parábola a gente vê, de onde vê isso? Da distância. Né? Se distancia tanto a ponto de que não consegue socorrer, não consegue ajudar, não consegue ver a necessidade. Não consegue ver a necessidade, essa é a questão. Né? Talvez muitas pessoas já passaram por essa situação, eu já passei várias vezes, de ir visitar uma pessoa no hospital, né? Até porque na lida do pastoreio, você sempre vira e mexe vai, né? E aí você chega lá no hospital, só tem várias pessoas necessitadas. Várias vezes eu saí do hospital com essa seguinte sensação, falei, meu Deus, quanta necessidade, a gente nem lembra que essas pessoas estão aqui. Por quê? Porque a gente não está indo lá, né? E quantas vezes também participei de capelania, capelania nos presídios, né? E como chama lá? Prisional. Isso, capelania prisional. Aí quando você chega lá, aí você vê aquele mundo e fala, meu Deus, olha a situação dessas pessoas. Mas por que a gente não pensa nisso? Porque a gente está longe. Então, qual que é um dos segredos para a gente sair dessa mornidão espiritual, dessa inércia? É a gente se aproximar. Né? Frequentar, né, esses lugares com esse intuito de ajudar. Às vezes até na rua mesmo, né? Ajudar os moradores de rua, essas coisas exatamente. assim. Por exemplo, a gente já fez trabalho de entrega de sopa, cobertor, e é sempre você ficar surpreso, né? Nossa, como que a pessoa tá morando nesse estado? Como que a pessoa tá vivendo nesse estado? Uhum. E você só vai conseguir ter essa percepção vivenciando isso. Exatamente. Então é Deus, você em comunhão com Deus, né? Porque Deus comunica aquilo que Ele sente pra gente, mas é você também se aproximando das pessoas, vendo as suas necessidades, isso gera compaixão. Muito bem, então, o que aprendemos com a atitude do sacerdote do levita é que a distância, ela impede a gente de estar
da empatia, né? De se colocar no lugar das pessoas e de socorrê-las, de se compadecer. Muito bem. E o que a gente aprende com a atitude do samaritano? A primeira coisa aqui, né, o primeiro ponto a ressaltar do samaritano era a intriga que o judeu tinha com ele, né? Que o samaritano era um meio judeu e também a sua religião era uma mistura de judaísmo com religiões pagãs. Então ele era como se fosse a escória, né? Os segundos, assim, para os judeus. Os judeus nem conversavam com os samaritanos, Exatamente. não tinha esse contato, esse convívio. Era considerado uma pessoa de segunda categoria, né? Sim. Eu tava até pensando em comparações assim, seria, por exemplo, a gente que é cristão com os católicos, né? A gente pensa Sim, meio assim dos católicos. Adora imagem, faz isso, faz aquilo. O samaritano seria meio isso. Trazendo pro nossos dias, Sim, né? bem... E então, aí, esse samaritano, eu sei que ele já sofria ali um preconceito, ele tava numa região que ele sofria ali um preconceito só por ser samaritano, já, né? Frequentando ali aquele local, aquele percurso, e ele vê aquele homem... E não tinha como identificar se o homem era judeu ou não, né? Às vezes a vestimenta, se estava com alguma coisa, poderia identificar. Mas ele não toma conhecimento disso e se preocupa em ajudar ele, independente dele ser judeu ou samaritano ou não. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar nisso, né? Que se fosse alguém que era para abandonar aquele rapaz, era o samaritano. Exatamente. E ele foi o que não abandonou, né? Então, não por acaso, Jesus coloca um samaritano ali, né? E é interessante você falar isso, porque essa é uma atitude também que a gente tem que ter como filho de Deus, né? Como cristão, como membro da igreja, como filho de Deus. Alguém está precisando de ajuda, não importa o que é a pessoa. Não importa se é judeu, se é samaritano, então, não importa se é crente, se é católico, é um bandista, não importa. É ateu, o cara ficou tirando sarro da igreja, não importa. A pessoa está precisando de ajuda? Ajuda. É isso que a gente tem que fazer, ajudá-la. Né? E outra coisa, muitas vezes pessoas totalmente diferentes estão passando por uma situação difícil na vida, né? Como esse homem que estava ali caído na beira da estrada, e esse é o momento que a oportunidade para receber ajuda está aberta. E muitas vezes a gente, no nosso preconceito, ou no nosso medo, ou na nossa falta de compaixão, o momento que a pessoa ali está acessível por causa da situação que ela está passando, a gente não aproveita por quê? Não, porque a pessoa é assim, porque a pessoa é assada, porque é diferente, né? A gente usa até texto bíblico, né? Tá colhendo aquilo que plantou. Exatamente. Então, não precisa da minha ajuda porque tá fazendo as coisas de errado, então agora vai colher a coisa errada que plantou, né? Bem lembrado. Então, a gente chama a pessoa, por exemplo, ir para a igreja, a pessoa nunca vai. Aí sempre tá num bar, vamos dizer assim, tá bebendo, tá isso, aqui, tá usando droga, tá não sei o quê. Aí no momento que a pessoa tá na pior, tá vendo? Aí tá vendo? Agora vai aprender. A gente quer que a pessoa sofra, ao invés de ajudar a estender a mão. Né? Por quê? Porque a gente tá distante. Porque quando a gente está perto, a gente vai ver o dia a dia da pessoa, se for o caso, ou a situação dela familiar, ou a situação de saúde, seja o que for. Né? Eu acho que o importante é a gente como cristão entender que cada pessoa é um ser único e específico e que a pessoa que ele sofreu toda uma modificação ali a sua personalidade, do que ele viveu, o que ele passou, e a gente só vai conseguir analisar isso de cada pessoa como um indivíduo único tendo essa proximidade dela. Exatamente. E aí a gente vai conseguir ter uma abordagem correta com essa pessoa, ter o tratamento correto, igual o samaritano teve. Mas pra gente ter isso, a gente tem que saber, se a pessoa, por exemplo, bebe, o que aconteceu para que ela entrasse nesse vício, por exemplo, da bebida? Se a pessoa se droga, algo que é muito atual hoje, né, o homossexualismo, se a pessoa é homossexual, o que levou ela a acreditar, por exemplo, que o homossexualismo é a solução para a identidade da vida dela? E a gente só vai conseguir ter essas respostas tendo ali a proximidade com essa pessoa, conversando com ela, entendendo os seus problemas, entendendo as suas dores e tendo essa disposição de ajudá-la também. Exatamente. E ajudar, já que você falou isso, muito bem colocado, ajudar naquilo que a pessoa precisa, né? Ou seja, eu me aproximar da pessoa buscando realmente entender o que está acontecendo e não julgar ou classificar, porque a gente já tem as nossas categorias prontas, né? Sim. Então eu me aproximo da pessoa já pensando, igual os judeus, os discípulos fizeram. Lá eu acho que é o capítulo 9 de João, né? Aí tinha lá o cego de nascença, aí os discípulos falaram, Senhor, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Ou seja, ele já tinha duas categorias prontas. Sim. Se ele nasceu cego, é porque ele pecou. Não foi ele. Então foi o pai. Não tinha nenhuma outra opção na cabeça dos discípulos.
para aquilo ter acontecido com aquele cego. A gente também vê uma pessoa, não, então, ou aconteceu, ele é culpado, é um histórico familiar, ou é as suas escolhas. Ou, né, sempre, né, com uma carga, assim, negativa para condenar a pessoa, né? Ou senão, às vezes, a ajuda não é nem a ajudar mesmo, né? Por exemplo, a pessoa está passando por um problema, por uma prova, às vezes é uma necessidade física, você vai lá, ajuda, aí fala, eu tô te ajudando, mas você sabe que se você não for para a igreja, você ainda vai pro inferno do mesmo jeito, então... Tem tipo isso também. Então, tudo isso aí, nós precisamos ter essa humildade, né? Compaixão e humildade de... A pessoa está precisando, vamos ajudá-la, né? Ajudar as pessoas, inclusive, esse samaritano aqui ajudou sem olhar a diferença. A gente também precisa ajudar simplesmente porque em nós deve haver essa bondade, se nós somos filhos de Deus. Foi isso que Jesus falou, né? Sim. Que a gente deve até amar os nossos inimigos, porque quando a gente ama os nossos inimigos, a gente se torna filho do nosso Pai, porque Ele manda chuva sobre bons e maus, e o seu sol, eu gosto dessa expressão, o seu sol, quer dizer, o sol é de Deus. Tipo assim, Jesus falando, Deus pode fazer o que Ele quiser com o sol. Mas na bondade dele, o sol aquece tanto os bons quanto os maus, né? Então, a gente também tem um problema de querer ajudar as pessoas, como você falou, de ir para o inferno. A gente tem uma certa tendência de querer que as pessoas aceitem Jesus e vão para a nossa igreja. Sim. Né? É tipo assim, tem um vizinho lá, tá com vai para a igreja e tal, não sei o quê. Se eu sei que o cara não quer saber de crente, eu nem vou atrás, porque ele não quer saber... Mas se a pessoa que não quer saber de crente está precisando, eu vou ajudar porque eu tenho compaixão por ela, porque ela é um ser humano. Sim. Né? Independente se ela depois vai para a minha igreja ou não. É óbvio que o mais importante, nós sabemos, é a salvação da alma, é a eternidade. No entanto, a gente muitas vezes reduz a nossa ação simplesmente a coisas que podem desencadear a pessoa a ir para a igreja. Né? E tem até uma outra lição que a gente fala sobre isso. As pessoas percebem, né? Que a gente está interessado só, né? Então a pessoa se sente um alvo a ser alcançado. Aí tem aquela proximidade da pessoa, tal, com a pessoa aceitou Jesus na igreja, no outro dia não tem mais mensagem, não tem mais nada. Não tem aquela proximidade, não, já fiz meu papel, já aceitou Jesus. E não é esse o intuito da parábola, né? Ajudar a pessoa no que ela precisa. E aí eu acredito que se for trazendo para um ponto, para a aplicação da salvação, o que vai salvar a pessoa é essa proximidade que a gente vai mostrar Cristo em nós, que vai fazer ela entender que ela precisa de Cristo também. Exatamente. A gente atrai as pessoas para nós e elas veem Cristo e são atraídas a Cristo. Sim. Né? Eu acho que uma coisa que a revista coloca aqui também é o seguinte, que como ele ajuda o seu inimigo, seria como se Jesus estivesse perguntando: você é capaz de parar o que está fazendo para socorrer aquele que despreza você? Né? Isso é bem forte, né? Naquela cultura. O samaritano desprezado vai ajudar aquele que o despreza. Né? Sim. Então, tipo assim, por ser crente, por ser cristão, por ser da igreja, uma pessoa tira o sarro de mim, uma pessoa debocha, fala mal dos crentes nas redes sociais, mas no dia que ela precisa, eu vou ajudá-lo. Sim. Né? É o que Jesus falou lá em Mateus 5, né, 38 e 39, que diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Então não é ter esse sentido de vingança, né? A pessoa tá ali me maltratando, na primeira oportunidade eu vou dar o troco agora. Aí já usa até versículo bíblico, né? Usa lá, Deus, Davi, né, falando no Salmo, vou pôr você para comer na mesa dos seus inimigos, né? Isso, E aí... Quem te viu passar na prova não te ajudou, né? Tinha uma versão que a sua irmã, quando era pequenininha, falava, né? Quem te viu passar na porta e não te ajudou, quando vê você lá dentro vai se arrepender. Mas é aquela coisa, tá passando na prova, Aí, tudo bem, aí, depois que eu tô na glória, eu tô lá no palco, eles estão, não, a Bíblia não tem nada a ver com isso. Isso é interessante pro judeu, porque o judeu ele era oprimido, né, pelo Império Romano, e ele, ao mesmo tempo, ele fazia opressão às outras religiões que estavam ali junto dele, né, na sua proximidade. Os samaritanos era mesmo que estavam ali em volta. Exatamente. E sofria essa opressão do judaísmo. Muito bem colocado, porque a gente tem essa dificuldade de perceber os erros que a gente comete, muitas vezes replicando aquilo que fazem com a gente, né? E era o caso do judeu e é o caso de nós evangélicos, muitas vezes, né? A gente sofre pressão ou preconceito ou desprezo por causa da nossa fé
e também a gente despreza outras pessoas que não têm a mesma fé que a gente, né? Então, é muito importante. Tudo isso a gente aprende com o samaritano. Muito bem, e dentro então dessa parábola, a gente vê então a aplicação para a gente entender o papel de cada membro da igreja, né? E quando a gente vê Jesus falando com aquele mestre da lei, é interessante, ó, que voltando aqui na leitura, que lá no versículo 36, Jesus diz: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Ou seja, o samaritano é um exemplo da atitude que deve se ter, né? Agora, qual que é o nosso maior exemplo? Jesus, né? E é interessante que quando a gente observa os ensinos de Jesus, tudo que Jesus falava para as pessoas fazerem, ele era o exemplo, né? Era algo que ele já praticava, exatamente. Né? Então, quem é que foi que achou alguém lá no caminho, alguém que desprezava? Jesus. Jesus fez isso. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que receberam deles o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, Jesus é o verdadeiro bom samaritano que está falando aqui na revista, que viu cada um de nós caído à beira da estrada e foi até onde estávamos para nos resgatar. Sim. Então, se Jesus dá esse exemplo do samaritano, é porque ele fazia isso. Uma vez eu também estava lendo e me caiu essa ficha. Aquela história daquele moço que era rico e ele fala para Jesus, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: vai, vende tudo que você tem e tal, e você vai alcançar o tesouro no céu. Aí eu ouvi alguém falando, né, que Jesus fez isso. Aí eu pensei: puxa vida, todos os exemplos que Jesus dá, se você olhar, ele é o exemplo. Sim. Então Jesus deixou tudo, Jesus vendeu, entre aspas, tudo que tinha e veio aqui nos salvar, né? Nos salvar. Como ele disse que o jovem rico deveria fazer. Agora aqui, como que você tem que fazer? Igual o bom samaritano. Quem é o verdadeiro bom samaritano? Jesus. Né? E o que nós devemos fazer? Bom, se Jesus nos alcançou, nós devemos alcançar outras pessoas. Né? E para alcançar outras pessoas, não vai ser algo que vai acontecer simplesmente a gente seguindo, por exemplo, a rotina da igreja local, né? Uhum. Aí eu frequento todos os cultos, vai aparecer as pessoas para me resgatar. E não é assim, você tem que estar ali buscando esse convívio, esse contato com as pessoas no seu ambiente normal de convivência. Sim. Você consegue fazer isso no trabalho, você fica na faculdade, na escola, nos ambientes que você está inserido, você consegue fazer essa proximidade. Uhum. Não é o que vai acontecer, por exemplo, na igreja, é o que vai acontecer fora da igreja. Sim, exatamente. E foi bom você falar isso, que eu me lembrei que você até falou aqui há pouco tempo, sobre que aquele homem que estava caído, não foi ele que foi pedir socorro, ele já estava lá semi-morto. Sim. Foi o samaritano que se aproximou e foi ver lá o que poderia ser feito, né? Então, a gente tem essa mania também, como crente de igreja, às vezes a gente até ora: Senhor, manda os pecadores, mas Jesus não falou que para a gente orar, ore para os pecadores serem mandados. Não, Jesus falou: ore para que sejam enviados trabalhadores, peçam ao Senhor da Seara, né? Sim, para que mande trabalhadores para a sua Seara. Então, a gente que tem que ir, né? Então, as pessoas, elas não têm discernimento espiritual, elas estão mortas, como diz lá em Efésios capítulo 2, né? Mortas em seus delitos e pecados. Então, nós aqui temos vida, ou seja, relacionamento com Deus, é que temos que ir atrás das pessoas. E essa aproximação, é bom a gente frisar isso, é no nosso dia a dia. A gente não tinha que fazer nada de especial. Sim. É simplesmente a gente ser quem a gente é em Deus no meio das pessoas, sem se afastar. Então, um exemplo prático. Um aluno está lá na escola, ele não vai ficar lá na sala, na mesa dele lá, simplesmente lá, parado lá: meu Deus, eu estou aqui nessa sala, não vou falar com ninguém, essas ideologias progressistas não vão me pegar em nome de Jesus. Ele vai ficar lá em espírito de oração, de olho fechado para não se contaminar. Não, ele vai viver normalmente. Sim. Porque a Bíblia fala: maior que está em nós do que o que está no mundo. É claro que tem que ter um preparo. Né? Preparo, inclusive, na palavra de Deus, em experiência com Deus, a gente ter certeza daquilo que a gente crê, daquilo que a gente é. Na lição 12, né? Exatamente. Para a gente realmente poder influenciar. Sim. Agora, essa influência o aluno lá na escola vai conversar com todo mundo, vai interagir. Fazer trabalho em grupos, né? Às vezes o cristão não quer, não faço trabalho em grupo. Hoje em dia na escola a gente tem
igual eu falei, nessa crescente do homossexualismo, aí não vou fazer trabalho em grupo com ele porque ele é homossexual, por exemplo. Né? Como se fosse uma coisa que pegasse, né? Então, agora a ideologia pega, por isso que a gente precisa saber, ter convicção em Deus. Um funcionário na empresa. Ah, não, tem confraternização na empresa, eu nunca vou. Porque antigamente a gente era ensinado a não ir mesmo, né? Ah, porque lá tem bebida. Bom, eu me converti hoje. Tô no processo de libertação. Tenho que me afastar? Tenho que me afastar. Mas, com o passar do tempo, se o meu problema for bebida, né? Tô dando exemplo. Eu vou ter uma maturidade espiritual com discipulado, com acompanhamento, com entendimento, né? Vou ter maturidade, vou ter base bíblica, eu vou ter um tratamento nas minhas questões emocionais que me levaram ao vício. Tudo isso vai me dar condições de quê? De eu voltar para que aquilo que eu fui curado, eu vou curar outros. Sim. Né? Porque o que a gente ensinava na igreja? É o seguinte, se você tem problema com a bebida, nunca mais você pode chegar perto de alguém que bebe, senão você vai voltar, você vai cair. Não, se eu tive problema com a bebida e Jesus me libertou, agora eu vou ser... Me libertou não, né? Essa questão de libertar é relativa, né? Porque a gente vai falar, não, é um alcoólatra para sempre, mas a questão é, se eu sair do vício e eu estou vivendo na presença de Deus de uma forma saudável, então o processo que eu passei, eu vou ser usado para ajudar outras pessoas que passam por isso. Se eu me afastar de todo mundo que bebe porque é uma tentação na minha vida, como que eu vou servir de exemplo para outras pessoas, né? Sim. Então, esse que é o papel de cada membro da igreja, de estar lá no seu ambiente de trabalho, de escola, no meio da vizinhança, né? Onde você estiver, você vai ser uma pessoa que vai se aproximar, tá perto. E aí, como diz aqui a revista, né? Devemos seguir o mesmo roteiro do samaritano, descrito no versículo 33 e 34. Passar perto, ou seja, você não vai ficar isolado no ambiente de trabalho, na escola, na rua, não. Você está convivendo com as pessoas. Passar perto, ver, compadecer-se, aproximar-se. Aproximar-se de quem? De quem estiver aberto, né? Que a gente não tem como enfiar Jesus na cabeça das pessoas. Mas a pessoa deu uma abertura, ela só vai dar abertura se a gente estiver perto. Então a gente se aproxima e aí tratar dos ferimentos da pessoa. E o último passo do samaritano foi levá-la para uma hospedaria e tratar dela. E aí vem a aplicação da igreja local, né? Sim. Como essa hospedaria. Trazer essa, e aí é importante a igreja local ser saudável também, Sim. né? E aí é um complemento, né? O crente é saudável, a igreja local é saudável. Porque, às vezes, igual eu falei, né? A gente, como cristão, tem criado um bloqueio com as pessoas no mundo secular, né? Possamos assim dizer. Principalmente por conta... Agora a gente tem aí uma grande expansão social, né? Então a gente sempre vê mau exemplos de crente nas redes sociais. Então a pessoa já cria aquele bloqueio. E aí, às vezes, você tá no serviço ali, você tá só falando mal da sua igreja, falando mal das pessoas da igreja. Nunca que você vai conseguir levar essa pessoa pra sua igreja. Porque você mesmo tá no seu serviço falando mal da igreja que você frequenta. Então é curar a pessoa e ela entender que a igreja, seja a sua igreja, uma igreja próximo dela, né? Se, por exemplo, pessoas moram em lugares diferentes, mas que a igreja é um local onde vai ter ali pessoas que também têm problema, mas que estão lá para ser curadas, para melhorar, para buscar a Cristo. Então é o papel da junção, né, dos membros de Cristo é buscar adorar a Cristo melhor e um aí aperfeiçoando o outro. Exatamente. E a questão dessa aplicação da hospedaria representando nessa aplicação, é muito bom deixar claro que, pelo contexto da parábola, não era isso que Jesus tinha em mente. Jesus não estava falando de igreja, né? Sim. Então, alguém pode até surgir um comentário de algum aluno falar, então, tá errado, porque Jesus não está falando de igreja. Não, Jesus não está falando de igreja. É uma aplicação que nós estamos fazendo que cabe por causa de todo estudo que nós estamos fazendo, né? Então, mas o papel da igreja é esse, né? De ser um local onde a gente possa levar pessoas e esse processo de cura ser complementado. Por quê? Por exemplo, você me ganhou para Jesus, aí você me ajuda numa área, mas tem uma outra área que você não tem condições de ajudar, porque não é algo que você tem experiência, não foi um processo que você passou, mas outra pessoa na igreja
né? E não apenas outra pessoa, mas o próprio ambiente da igreja ali, a gente vai crescendo, conhecendo outras pessoas, sendo ministrado por um, sendo ministrado por outro. O próprio ambiente da igreja, se é um ambiente saudável, um ambiente onde existe verdade, onde existe amor acima de tudo, a pessoa vê que, puxa vida, é diferente aqui. Né? Esse lugar é diferente. Então, a igreja ela é fundamental. E a igreja é um projeto de Deus. Né? Sim. É um projeto de Deus. Então, as pessoas devem chegar feridas e ser restauradas. Né? Para quê? Para sair como samaritano e restaurar outras. Né? Então, essa é o complemento. Né? Eu chego, tô ali passando na estrada, né? Na vida, né? Nos momentos, nas situações da vida, me aproximo de alguém, ajudo essa pessoa, mas não vai ser só eu e ela. Eu incluo ela no corpo. Né? Levo ela para essa hospedaria. Sim. Ali ela vai ser tratada. Ali ela vai ser ajudada. E aí ela vai ser restaurada. E ela vai ficar lá? Não vai ficar lá mesmo. Vai restaurar o... Agora vai restaurar. E assim o processo se repete, né? É interessante que na própria parábola o samaritano vai embora e o homem fica lá sendo recuperado ainda. Bem lembrado, né? Então, o samaritano realmente ele tem esse papel de ser alguém que passou, fez a sua parte, né? E não ficou ali tranquilo, não. Ele continuou, né? Vamos dizer assim, continuou a busca, né? Sim. Claro que ele estava ali viajando, casualmente ele passava por ali, né? Mas dentro da nossa aplicação aqui para a igreja, nós poderíamos entender que seria alguém que vai ali buscar outros para serem restaurados. Sim. E levar para a hospedaria. E aí, entrando na conclusão, tem algo interessante que falar aqui, que para fazer esse papel de samaritano, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser pastor, você não precisa ser um líder. É uma função de todos os membros da igreja auxiliar nesse resgate. Né? Se você é um cristão verdadeiro, se espera que você tenha essa disposição de estar atento às dores das pessoas, às aflições, às necessidades, e apresentar a ela Cristo com seu exemplo de vida, seu testemunho, né? Exatamente. E aí você vai conseguindo resgatar essa pessoa mostrando o que Cristo fez na sua vida. Exatamente, que é algo natural, né? Muitas vezes a gente até se acostuma em ficar sentado no banco e falar, eu não tenho dom de evangelista. Realmente, tem gente que tem esse dom. Sim. Mas não se trata do dom aqui. Se trata simplesmente, como você disse, de você ter compaixão e você tá ali onde você estiver, né? Você não precisa, como diz a revista, ter nenhum título. Não precisa ser nada específico. Por quê? Porque aquele que é filho de Deus, ele tem no seu coração... A Bíblia diz, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, se o amor de Deus é derramado em nosso coração, se a gente se aproximar das pessoas, a gente vai sentir as dores delas. Sim. E isso vai nos levar à ação. Amém? Amém. Então, com essa frase a respeito da conclusão, né, nós queremos concluir então essa videoaula e eu quero ler aqui as últimas linhas do nosso trimestre, que diz o seguinte: o local onde você congrega deve ser como a hospedaria, onde o ferido terá cuidados mais especializados e será cuidado por Deus. Essa restauração acontece a partir do momento em que ele for inserido na comunidade de discípulos que um dia também estavam moribundos, mas foram alcançados pela graça divina. Que Deus nos ajude a cumprir nossa missão. Então, que com essa lição nós possamos não apenas refletir, mas cada um de nós atuar de uma forma para que o local onde a gente congrega realmente seja um local acolhedor. As pessoas cheguem, se sintam bem acolhidas, sejam tratadas, né? Muitas vezes elas vão ter que ser confrontadas em amor, mas confrontadas, né? Porque um local acolhedor é muito diferente do que o mundo fala a respeito de ser um local inclusivo, né? Você fica do jeito que você acha que tem que ficar, não. Porque quando a gente está do jeito que a gente acha que tem que ficar, muitas vezes a gente está fora do propósito, a gente está doente. Sim. Nas nossas emoções, mas a igreja é esse local de cura, né? E que cada um de nós possamos contribuir para que este local de cura, que foi projetado por Deus, possa ser uma realidade em cada uma de nossas congregações. Eu acredito, pastor, só para encerrar, que essa parábola ela tem uma aplicação mais importante hoje para a gente do que naquela época. Porque hoje nós estamos vivendo numa geração que está cheia de problemas emocionais, cheia de problemas físicos, mentais, e a gente tem esse papel de bom samaritano que Jesus nos deixou para conseguir resgatar essas pessoas. Então, as pessoas estão feridas, nós conseguimos analisar isso, nós vemos isso em pesquisas, na televisão, onde a gente olha, a gente vê que as pessoas estão machucadas e a gente tem um resgate, a gente pode levar Jesus para elas. Amém.
Que Deus abençoe a cada um e que você possa, então, colocar em prática essas lições e também na vida dos seus alunos.